Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo para mostrar como que as bancas examinadoras estão exigindo a literalidade do artigo 2º do Código Civil. Esse dispositivo ele é recorrente em provas objetivas e normalmente quando ele é cobrado, as bancas examinadoras exigem apenas e tão somente a sua literalidade. Portanto, as teorias que tratam do início da personalidade civil, normalmente elas não são objeto de cobrança em provas de primeira fase. As bancas restringem a exigência apenas e tão somente à literalidade do dispositivo. Isso vai ser visualizado normalmente na própria assertiva, no comando do enunciado. Quando ele mencionar de acordo com o Código Civil, a gente tem que se restringir à literalidade do dispositivo mencionado. Nesse caso, nós trouxemos diversas questões que trataram diretamente do artigo 2º do Código Civil e agora nós vamos ver as pegadinhas mais tradicionais das bancas, quais pontos que elas costumam trocar e o que a gente precisa prestar atenção quando a gente for realizar eventualmente numa prova uma questão sobre esse dispositivo. Primeiramente, nós temos aqui uma questão exigida pela FUNCAB em 2016 na prova para delegado de polícia da Polícia Civil do Pará. A questão afirma que a personalidade civil teria início com o registro em cartório do nascimento com vida depois de 24 horas. Essa questão, no caso, ela contraria a literalidade do dispositivo e está, consequentemente, incorreta. E é muito interessante perceber que houve a cobrança de uma questão muito semelhante com essa em 2018 pela FCC. Ou seja, uma questão muito parecida foi cobrada com a mesma pegadinha. Portanto, é importante que a gente tenha contato com questões anteriores justamente para perceber esse padrão de exigência das bancas examinadoras. Vejamos aqui a questão da FCC que foi mencionada. Ela basicamente dispõe da mesma forma que a questão da FUNCAB, só que ela não faz menção ao prazo de 24 horas, que também estaria equivocado. Então, vejamos. A assertiva dispõe: a personalidade civil da pessoa começa com o registro de seu nascimento no cartório competente. Portanto, novamente incorreta a questão e o erro é o mesmo, pois a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Aqui, no meio, nós temos duas outras questões do artigo 2º, só que elas vieram em outro formato. A questão da FAPEC de 2006, ela poderia até ser objeto de impugnação, tendo em vista que o entendimento do STJ ele é mais filiado à teoria concepcionista, mas novamente a gente tem que destacar que o padrão das bancas examinadoras é exigir a literalidade do artigo. Caso a questão afirme no enunciado, no comando do enunciado, que está sendo exigido o entendimento dos tribunais superiores, aí a resposta pode ser outra. Mas quando a exigência ela é omissa, ela simplesmente fala: é correto afirmar que, a gente tem que observar as disposições do Código Civil que afirmam que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Portanto, a assertiva ela foi considerada incorreta em 2006. Lembrando que essas questões elas são extraídas de assertivas de questões de múltipla escolha. Então nós adaptamos todo o vademecum de questões ao formato de verdadeiro ou falso, nós extraímos todas as assertivas, adaptamos elas ao VOF justamente para que você consiga ver exatamente como cada artigo está sendo cobrado em provas. É o que estamos fazendo agora, por exemplo, com o artigo 2º. Aqui temos também uma questão da FGV que nos mostra que essa banca examinadora tem uma outra forma de cobrar o dispositivo. A FGV, normalmente, nas suas questões, ela exige a literalidade do dispositivo através de um caso concreto. No caso, em 2020, a prova por oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul trouxe um pequeno caso concreto, falando que Maria, grávida de 5 meses, preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gravíssimo e a relação de Maria com a família de seu marido não é harmoniosa. Esse enunciado, basicamente, ele não diz nada, mas o que mais interessa é a assertiva que foi expressa pela banca, que ela dispõe: a afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é: nascituro goza de proteção jurídica. Essa assertiva ela está correta em razão da parte final do dispositivo do artigo 2º. A gente consegue perceber que, embora a personalidade civil da pessoa comece com o nascimento com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, correta a assertiva, ela exigiu indiretamente a literalidade do artigo 2º. Agora, vejamos que nós temos outras questões do artigo 2º, outra da FUNCAB, no caso, extraída da mesma questão, tendo em vista que era uma questão de múltipla escolha, e aqui nós conseguimos ver que a assertiva também encontra-se incorreta, porque ela fala que o nascimento com vida por si só não confere os direitos de personalidade ao recém-nascido. Como nós vimos, confere sim. A personalidade civil começa do nascimento com vida, portanto, incorreta assertiva. E aqui nós temos outra questão, dessa vez da FUNCAB de 2012, exigida
na prova para delegado de polícia do Rio de Janeiro, com uma literalidade muito semelhante à que nós já vimos, e novamente a questão encontra-se incorreta. Portanto, a questão a ser assinalada é falsa em razão do início da personalidade civil da pessoa começar com o nascimento com vida. Por fim, nós temos uma outra questão que trata da literalidade dos artigos 2º e 45 do Código Civil. Essa questão ela foi exigida pela Sebrasp em 2018, na prova da Polícia Civil do Maranhão, e ela combinou os dois dispositivos. Vejamos, ela fala que o início da personalidade civil das pessoas físicas e das pessoas jurídicas de direito privado ocorre, respectivamente, com o nascimento com vida e com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder Executivo, quando necessário. Se nós formos analisar, basicamente, a Sebrasp exigiu a literalidade do artigo 2º e do 45 de forma combinada. No caso, ela trouxe os dois dispositivos em uma só frase. Nós conseguimos perceber que a assertiva está correta, porque o artigo 2º, ele dispõe que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro. E o artigo 45, ele trata exatamente da parte final da assertiva, que fala que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Portanto, nós conseguimos ver através desse vídeo que a exigência do artigo 2º, ela normalmente vem através de muitas pegadinhas. A grande maioria das questões que nós encontramos dentro da plataforma, elas estão falsas, e isso só mostra que as bancas elas têm essa preferência por exigir os dispositivos trazendo pegadinhas, alterando certos pontos justamente para que a assertiva fique incorreta e induza o candidato a erro. Portanto, é imprescindível que a gente tenha contato com questões anteriores para se recordar não só da literalidade do artigo, mas como que as bancas vêm cobrando esse dispositivo. Porque, a título de exemplo, quem realizou a questão de 2016 para delegado de polícia sobre o artigo 2º, que afirma que a personalidade civil tem início com registro em cartório do nascimento com vida depois de decorridas 24 horas, não teria dificuldade nenhuma em assinalar que essa assertiva exigida pela FCC estaria falsa, porque já treinou uma questão muito semelhante. Então, o que a gente sempre diz é que a repetição ela é crucial nesse momento de preparação para concursos públicos, principalmente se tratando do texto legal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se tiverem alguma sugestão de um dispositivo específico para ser tratado, é só mandar nos comentários.